Boa tarde, meu nome é Natan Carvalho Pinheiro, sou professor de Física na licenciatura em Educação do Campo da UNB e eu estou iniciando aqui a terceira aula aberta do componente curricular Eletromagnetismo e a Vida do Campo. Está sendo feito no primeiro semestre de 2021, primeiro semestre letivo, né, de 2021 na UNB. Esse componente curricular é um componente em que a gente trabalha conhecimentos dessa área da física, dos estudos de eletromagnetismo, em relação com os contextos das comunidades do campo, né? E especificamente nas aulas abertas, eu busco discutir aplicações, contextualizações desses conceitos na realidade dessas comunidades, em particular das comunidades das quais a gente recebe estudantes na LEDOC da UNB. Tá? Para fazer isso, eu conto com convidados muitas vezes desses territórios, né, dessas comunidades que trazem a perspectiva local para essas aulas, ou então convidados que estão acostumados a aplicar esse tipo de conhecimento para entender esse tipo de contexto. E são aulas que são também abertas para qualquer interessado, são posteriormente disponibilizadas no canal de YouTube, tá? Então, elas são abertas em muitos sentidos, né? São abertas porque são abertas para pensar a realidade das comunidades, são abertas porque contam com convidados externos e são abertas porque elas são disponibilizadas publicamente. Tá? Nessa terceira aula aberta, eu vou falar um pouco sobre instalação elétrica nas residências, com um olhar para um caso específico, que é um caso que diz muito respeito ao nosso curso ali na UNB, que é do território Calunga. Nós temos muitos estudantes que são do território Calunga, e eu vou falar sobre, então, sobre o acesso e sobre como são as instalações elétricas nessas comunidades. Tá? Infelizmente, no momento na aula, não temos nenhum dos estudantes calungas. Tem estudantes calungas na turma, mas eles não estão aqui online. Mas, de todo jeito, esse vídeo vai ser disponibilizado depois para eles assistirem. Mas, infelizmente, porque seria bom debater com eles também, para eles comentarem como que está sendo essa questão, como que é hoje em dia essa questão do acesso à energia elétrica nas suas residências. Né? Bom, mas mesmo assim, para motivar o nosso debate, eu vou trazer dois materiais, tá? O primeiro, que é uma reportagem recente sobre acesso à energia elétrica nas comunidades calungas. Eu escolhi uma das muitas reportagens que foram publicadas ano passado com essa temática, porque ano passado teve uma certa ampliação do acesso lá no território, então chegou em algumas regiões do território onde não havia acesso à redistribuição de energia elétrica. Então, vou trazer um desses vídeos para comentar aqui. E posteriormente eu vou trazer uns vídeos que foram enviados para mim, né, a partir de uma solicitação minha, por um eletricista que trabalha lá na região, tá? Pelo Diego. Bom, então vamos começar para dar um pouco o contexto dessa discussão hoje em dia, né, em outubro de 2021. Vamos começar por um trecho de reportagem falando sobre essa questão recente da instalação de novas ligações, de novos pontos de distribuição de energia elétrica na região. Vou iniciar aqui a reportagem. Uma boa notícia, viu? Depois de mais de 20 anos de espera, a comunidade Calunga, do povoado Vão do Moleque, eles tiveram acesso à energia elétrica. Ludmila Rodrigues está de volta aqui também para trazer essa boa notícia, mas importante dizer que a energia demorou a chegar lá, né, Ludmila? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Fábio. Demorou demais, viu? Segundo os moradores ali da comunidade Calunga, há cerca de 20 anos foram instalados alguns padrões, mas o pessoal foi embora e a energia nem sinal de nada. Daí agora que veio esse benefício. Até agora, 70 famílias da comunidade de Calunga despovoado, Vão do Moleque, foram beneficiadas. Além da rede, foi distribuído também kits com 2 tomadas e 2 lâmpadas para essas famílias. Só lembrando, eu quero até chamar a atenção, tem dados de uma pesquisa do Instituto Mauro Borges, que Cavalcante, onde está situada essa comunidade, está entre
13 cidades com pior desempenho considerando dados sobre moradia, educação e renda. Para essas famílias que moram em locais mais de difícil acesso, o governo está distribuindo kits com placas solares, porque tem lugares ali onde o território é tão íngreme que não dá para instalar postes de energia. Vamos ver uma fala do... Minha intenção aqui era mostrar realmente só um trecho da reportagem, né? Só para chamar a atenção que teve esse acontecimento recente, né? Então, uma das comunidades, né, a comunidade Vão do Moleque, inclusive a comunidade em que, no ciclo de aulas abertas do semestre passado, a gente estava discutindo que é uma comunidade que se mobilizou para montar uma rede de internet comunitária lá, né? Então, possivelmente, essa rede de internet comunitária já é uma possibilidade que surgiu a partir da chegada de pontos de energia elétrica. Não tenho certeza dessa informação, né? Caberia ter algum estudante aqui da comunidade para confirmar, mas imagino que sim, né? Para os equipamentos poderem funcionar. Então, isso já seria uma consequência, né? Essa possibilidade já seria uma consequência do acesso à energia elétrica, né? Além dessa informação, né, para pautar a nossa discussão, que eu acho que é importante nesse vídeo, eu só comentaria que talvez não fosse totalmente adequado o uso da palavra benefício, né, para falar sobre o acesso à energia elétrica, né? Muitas vezes quando a gente usa esse termo benefício, ele está meio que atrelado à ideia de um privilégio, um favor, né? Algo, um serviço adicional, um serviço a mais, que não é uma necessidade, né? Mas eu diria que no contexto da nossa vida hoje, talvez caberia muito mais a gente enquadrar o acesso à energia elétrica como um direito, né? Porque ele pode ser condicionante ao acesso a vários serviços básicos, né? Inclusive informação, inclusive a comunicação que é necessária para acessar outros serviços públicos, né? Então, eu acho que merece essa reflexão, tá? Mas, para além disso, é mencionado nessa reportagem essa instalação de novos pontos que o nosso convidado para essa aula de hoje menciona nos vídeos que ele enviou também. Ele já não tinha certeza se ia conseguir entrar ao vivo, né, nessa aula hoje, mas para evitar dificuldades caso não entrasse, eu enviei algumas perguntas prévias para ele e ele gravou 3 vídeos curtos respondendo essas perguntas e falando sobre os serviços de instalação de rede elétrica lá que ele realiza trabalhando para uma prestadora de serviços. Até o momento ele não entrou aqui na chamada, não sei se ele vai conseguir entrar hoje, mas eu vou então passar o vídeo dele. Então, com a palavra, o Diego. Olá, boa tarde, eu sou o Diego Gomes do Carmo, moro na cidade de Cavalcante, Goiás. Qual região você atende? Nós atendemos a região, o município de Cavalcante e da nossa cidade vizinha, Teresina, de Goiás. Quais tipos de serviço você presta na comunidade e que tipo de instalação você faz? Nós prestamos vários tipos de serviço. Ligação nova, suspensão de fornecimento, alguns reparos, danos que vêm a causar a falta de energia, como chuva, vento. A gente consegue fazer esses reparos, tipo de emergência. Quais as características da rede elétrica em Cavalcante? A nossa cidade tem as redes convencionais, que é de cabo nu, e tem hoje que está sendo mais usada as redes compactas, que é a multiplexada, que
elas são melhores em certos pontos porque evitam de curto-circuito, porque os cabos são isolados. Aí muitas das vezes pode ficar em meio de árvores e arbustos e não fecha um curto, igual a rede convencional que o cabo é nu. Eles tocando um cabo no outro, fecha um curto e vem arrebentar cabos. Chega rede elétrica nas comunidades calungas também? Quais as características dessa rede? Sim, hoje já bastante do nosso município aí, das comunidades calungas já estão tendo energia elétrica. Agora mesmo, ano passado e esse ano agora já foram construídas bastante, já fizemos várias ligações novas aí. E as características delas são rede monofásica, convencional de cabo nu, rede trifásica e monofásica para atender esses municípios. Quais os problemas envolvendo eletricidade são mais comuns na região? Nesse tempo chuvoso, a maioria faz para atender esses municípios. Quais os problemas envolvendo eletricidade são mais comuns na região? Nesse tempo chuvoso, a maioria descarga elétrica, que é o raio, e vem a dar bastante trabalho. E como são as instalações elétricas dentro das casas na região? Existem diferenças entre uma casa e outra? Não tem um padrão para todas, são diferentes as instalações. Vai também do financeiro da pessoa para fazer. O kit dentro da rede, porque já entrega já com esse kit. Mas aí acaba que os clientes também aumenta mais a quantidade de energia na residência, de instalações dentro da residência, aí acaba que não fica um padrão em todas. Sempre tem uma diferença de uma casa para outra. Quais erros são comuns nas instalações elétricas nas casas? Muitas das vezes também tem as pessoas que não têm o conhecimento de fazer as redes elétricas e vão tentar fazer e ocasiona que fica errado, dá curto, vem a operar disjuntor, vem a operar disjuntor do padrão. Dentro da residência, comum mais são isso. Agora, fora da residência, já são outros vários. Dia a dia. Como você aprendeu a fazer seu trabalho? Primeiramente, eu fiz curso para trabalhar na área. Eu não tenho curso para residência, instalação residencial, mas tenho conhecimento e eu fiz só o curso para trabalhar como eletricista. Isso. Bom, esse então foram algumas das informações que o Diego nos trouxe, né? Aliás, chama a atenção que o Diego foi convidado para fazer essa participaçãozinha nessa aula a partir de um mapeamento que eu fiz com os próprios estudantes da turma, né? Então, eu perguntei para os estudantes da turma, no início do curso, quem são pessoas nas comunidades que trabalham com eletricidade ou que para eles são referências como pessoas que entendem do assunto, né, de eletricidade. Eles me indicaram algumas pessoas e eu estou, nessas aulas abertas, convidando essas pessoas para darem uma palavrinha aqui na aula, para ajudarem
nessa contextualização, né? Para ajudarem nesse esforço de pensar quais são as especificidades daquele território, daquele local, daquela comunidade, no que diz respeito ao acesso à eletricidade, à utilização da eletricidade, etc. A partir dessas primeiras informações que o Diego me deu, eu fiquei com algumas dúvidas adicionais, com algumas curiosidades que eu mandei essas perguntas para ele, e ele me mandou áudios em resposta. Ele não conseguiu gravar novamente vídeos, né? Não teve tempo, já estava trabalhando nesse momento, mas mandou áudios que eu vou reproduzir aqui. Aliás, sobre os vídeos, eu agradeço também a contribuição da Thaís, a esposa dele, que me ajudou a fazer essa comunicação, né? Fazer esse intermédio e passar as perguntas para ele. Bom, vou colocar então os áudios dele com mais algumas explicações sobre os pontos que ele falou no vídeo. Oi, boa tarde. A diferença de uma rede monofásica para trifásica porque a trifásica, ela chega a 3 fases. Aí tem como dimensionar uma rede trifásica em vários ramais monofásicos, para não sobrecarregar os circuitos, entendeu? Fica as 3 fases balanceadas, uma para cada ramal. E isso, até porque uma rede trifásica, ela vai numa proporção maior. São 3 fases, não sobrecarrega só uma, é monofásica, uma fase só. Aí a trifásica é construída para atender dentro da cidade, urbano, e também tem ela na zona rural. Aí dessa rede trifásica que chega a alimentação, aí tira os transformadores rurais, aí tira vários de cada uma das fases, são 3 fases, para ficar dimensionado, só para não ficar sobrecarregado o sistema, o circuito. A respeito desse kit aí que eu entregue lá no Calunga, se eu não me engano, são 3 lâmpadas e 2 tomadas em cada kit, em cada residência. Eu entregue aí esse kit aí. Em termos do curso que eu fiz, não é nem alta tensão, é média tensão, que é até 36,2 kV, que o meu curso permite que eu trabalhe. Então eu trabalho na PT, que é 220, 440 e 380, e até a média tensão até 36,2 kV. Aí tem a alta tensão também, que é de 36 para cima, que é a alta tensão. Bom, temos aí então vários pontos para comentar que tem relação com conceitos que a gente tem estudado no componente curricular de eletromagnetismo e a vida no campo, né? Bem-vindo, Marcos. Estou vendo que o Marcos chegou também na aula. Vamos lá. Nesses 3 áudios que eu reproduzi agora no final, ele deu informações adicionais, então, sobre a questão de rede monofásica e rede trifásica, sobre o kit de instalação elétrica que é entregue para os Calungas, né, nessa política de instalação de novos pontos de acesso, que justamente na política que foi mencionada ali na reportagem que a gente reproduziu no início, e falou também sobre o curso de formação, né, que ele fez para começar a trabalhar na área. Dentre as várias coisas que a gente pode comentar, né, vou comentar algumas delas e depois a gente pode abrir para uma discussão e comentar outros pontos também, tá? Primeiro, ele menciona que ele trabalha na região de Cavalcante e Teresina, né? Eu acho que uma explicação que é importante, principalmente para quem não conhecer a região, né, é que o território Calunga, ele é um território quilombola bem extenso, assim, bem grande, e que pega vários municípios, né? Dentre eles, 2 dos municípios que ele pega é Cavalcante e Teresina de Goiás, né? Então, ele atua nessas 2 cidades também, mas são 2 cidades que dentro da região do município está incluído também parte do território Calunga, tá? Segundo, ele fala sobre a diferença entre rede de distribuição convencional, que ele chama também de cabo nu, e rede compacta, né? Ele fala que na região tem esses 2 estilos, rede convencional e rede compacta. O que são essas 2 formas de distribuição? Eu pesquisei a partir da fala dele, e deixa eu mostrar algumas imagens aqui. Um segundo. Compartilhar a tela. Ele menciona um termo algo como isoladores losangulares, né? Acho que ele usa esse termo. Separadores losangulares, algo assim.
talvez algum de vocês já tenha visto um dispositivo como esse que está retratado nessa imagem em uma linha de transmissão, tá? O que é isso aqui? É um dispositivo que ele serve justamente para não deixar os cabos encostarem um no outro, ou seja, para manter uma certa separação entre eles, né? E são instalados vários deles ao longo da linha de transmissão, como mostra essa outra imagem aqui. Não sei se está dando para ver, porque aqui está uma imagem mais distante, mas ó, cada um desses pontos aqui é um separador desses, tá? Eles permitem, então, que esses cabos sigam paralelos, porém mantendo mais ou menos uma distância, né, fixa entre eles. Minimiza bastante o risco de que um toque no outro, né? Essa é uma das diferenças entre redes compactas e as tais das redes convencionais, tá? Mas, de forma geral, dá para dizer que a principal diferença entre elas é que tem mais mecanismos de segurança, mais mecanismos de proteção para impedir que exista passagem de corrente elétrica de um cabo para outro. Tanto em termos disso, né, em termos de manter uma separação, ter mais dispositivos de segurança que mantenham a separação entre os cabos, quanto em termos de uma maior proteção, revestimento nos cabos, tá? Isso que ele chamou de rede convencional ou de cabo nu, pelo que eu pesquisei, ela é considerada uma tecnologia mais antiga, tá? E que, enfim, aumenta bastante o risco de problemas na linha de transmissão, tá? E os problemas ele mesmo mencionou, né? Nos videozinhos, na explicação dele, ele mesmo mencionou. Esse sistema convencional pode até, caso uma árvore que está crescendo perto cresça, o galho acabe empurrando os fios ali, encostando um no outro, estabelecendo uma transmissão de corrente elétrica entre um e outro. Isso pode provocar um problema, pode provocar um curto-circuito, como ele disse, certo? Bom, aí, aproveitando essa deixa, vamos comentar o que é o tal do curto-circuito, né? Que ele comentou mais de uma vez na fala dele. Trouxe aqui uma outra imagem de um poste, que é parte da rede de distribuição de energia elétrica, né? Isso aqui poderia ser, talvez, um ramal que está distribuindo o acesso à energia elétrica para uma residência, tá? Possivelmente, aí eu não conheço exatamente, né, como é que é esse tipo de instalação, não sei dizer com certeza que seja isso, mas me parece que é provável que um desses cabos aqui seja um neutro, outro seja um fase, né? Utilizando os conceitos de redistribuição que a gente tem trabalhado, né? Ou seja, o fase vai ser aquele cabo onde você tem uma oscilação da voltagem, né, uma oscilação periódica ali da voltagem, e o neutro é uma referência de uma voltagem padrão. Então, basicamente, assim, a tensão elétrica que vai ser utilizada pelos aparelhos, que vai ser distribuída para casa, que vai ser utilizada nos aparelhos, é a diferença de potencial, a diferença de voltagem entre um cabo e outro, né? Bom, mas para a gente entender o que é um curto-circuito, e como pode acontecer um curto-circuito na rede de distribuição, né? É importante que vocês entendam que esses dois cabos aqui, eles são pensados para serem parte do circuito de distribuição de energia elétrica que vai chegar na residência, tá? Ou seja, quando os aparelhos ali, né, na residência, as lâmpadas e outros aparelhos que a pessoa tem em casa são ligados, vai se estabelecer uma corrente elétrica que vai passar por esses cabos, incluindo a casa, né? Então, passa pelo cabo fase, né? Passa ali pelos aparelhos que estão ligados na casa e depois passa pelo neutro também, tá? Esses cabos todos foram pensados para essa situação, né? Para eles estabelecerem uma corrente elétrica envolvendo, né, e considerando todos os aparelhos que estão sendo utilizados em uma casa. Nessa última semana, dentro dos conceitos que a gente tem trabalhado, a gente trabalhou também o conceito de resistência equivalente, né? Quando a pessoa está utilizando energia elétrica em sua casa, ela pode ter um, dois ou vários aparelhos ligados,
Mas uma forma simplificada da gente estudar esse circuito elétrico que está distribuindo energia elétrica para ela é pensar que a gente poderia imaginar, inclusive, uma resistência equivalente da casa. Uma resistência equivalente considerando todos os aparelhos que estão ligados ali. Tá? Lembrem-se que esse conceito de resistência equivale a uma medida da dificuldade em que aquele equipamento ou aquele pedaço do circuito, no caso a casa inteira, né, a dificuldade que aquele pedaço do circuito impõe à passagem de corrente elétrica. Então, uma resistência equivalente alta quer dizer que aquele pedaço do circuito impõe uma dificuldade maior à passagem de corrente elétrica. Bom, o que acontece é que uma casa funcionando ali normalmente, né, os seus aparelhos elétricos, com a instalação elétrica em bom estado, a resistência equivalente dela, ela é uma resistência muito maior do que a resistência dos cabos da linha de distribuição. Tá? Qualquer material, quando é atravessado por uma corrente elétrica, ele impõe alguma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Não existe um condutor perfeito de resistência zero, né, que não imponha nenhuma dificuldade à passagem de corrente elétrica. Qualquer material tem essa característica. Porém, como é de se imaginar, esses cabos da linha de transmissão, eles são feitos, toda a tecnologia deles é para minimizar essa resistência deles. Tá? Até porque essa resistência, essa dificuldade imposta à passagem de corrente elétrica implica em gasto de energia elétrica. Tá? Nas últimas aulas a gente tem discutido também, por exemplo, o que a gente chamou de efeito Joule, né? Que é um efeito de aquecimento desses materiais condutores quando passa corrente elétrica sobre eles. Esse aquecimento está relacionado justamente à resistência imposta à passagem de corrente elétrica. Essa resistência à passagem de corrente elétrica, ela vai implicar em uma perda de energia dos portadores de carga elétrica ali no movimento deles, né? Ou seja, e é essa energia que ela é dissipada na forma de calor, né? Então é por isso que tem um aquecimento, tá? Então busca-se escolher materiais e tecnologias para esses cabos da rede de transmissão que minimizem esse efeito. Portanto, eles são relativamente bons condutores, tá? E já para o usuário final ali da energia elétrica, não dá para dizer isso, né? Até porque para os aparelhos elétricos da casa dele funcionarem, eles necessariamente vão consumir energia elétrica, né? Eles vão estar utilizando essa energia elétrica. Bom, estou fazendo todo esse raciocínio para concluir que esses cabos, então, eles foram pensados, foram dimensionados para que se estabeleça um circuito com a passagem da corrente elétrica por uma casa, com sua resistência equivalente. E, de uma certa forma, a passagem do circuito por essa casa vai limitar a quantidade de corrente elétrica que vai passar. Tá? Agora, vamos dizer que, por algum motivo, um cabo desse se encoste no outro e tenha passagem de corrente elétrica de um para o outro. Tá? Devem existir mecanismos de proteção para evitar isso. Por exemplo, algum tipo de revestimento nesses cabos, tá? Essa distância estabelecida neles, né, na própria instalação. Mas vamos dizer que cresceu uma árvore grande aqui do lado, encostou um no outro, que o revestimento, a proteção que tinha se desgastou, então passou corrente elétrica de um para o outro. Aí o que a gente vai ter? Que se estabeleceu um circuito direto do fase para o neutro, sem passar pela casa, que tem sua resistência equivalente. Isso vai fazer com que surja uma corrente elétrica muito alta aqui, porque lembra que a resistência está estabelecendo um limite para a passagem dessa corrente elétrica. Então, vai fazer com que surja uma corrente elétrica muito alta aqui, e uma corrente elétrica para a qual esses cabos não estão preparados. Né? O material, a tecnologia deles não foi pensada para isso, para uma corrente elétrica tão alta. Então, que tipo de problema pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, um superaquecimento. Lembra que o efeito Joule, né, o aquecimento que acontece em qualquer condutor quando passa corrente elétrica, ele está relacionado com a intensidade dessa corrente elétrica. Se passa uma corrente elétrica super intensa para a qual aquele fio não foi preparado, ele pode esquentar mais do que estava previsto. Ele pode derreter, o revestimento dele pode derreter, ou pode até, através desse superaquecimento, iniciar um incêndio. Né? Então,
É isso que é o curto-circuito. É quando existe um contato indesejado em algum ponto do meu circuito elétrico. E esse contato indesejado pode ser responsável porque a corrente elétrica corte o caminho. Ela não passe onde estava previsto para passar, por exemplo, pela casa, né? Então, ia se fechar um circuito elétrico sem passar pela casa, só passando de um fio para o outro. Então, seria um circuito mais curto do que o que foi planejado inicialmente. Por isso, um curto-circuito, né? E esse é o problema que ele gera, né? Por isso que ele pode prejudicar, causar danos na rede de distribuição, tá? Bom, fiz uma explicação um pouco longa aqui do que é um curto-circuito. Queria saber se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação sobre isso. É isso aí. Não, por enquanto não, professor. Beleza, Thiago. Bom, seguindo, queria mostrar uma outra imagenzinha aqui para vocês. Para falar um pouco o que é esse planejamento da instalação elétrica de uma casa que o Diego fez menção no vídeo dele, né? Não lembro se ele chegou a usar a palavra dimensionamento, mas se usa muito esse termo também, o dimensionamento da rede elétrica, né? Dimensionamento é porque a ideia é ter um cálculo que nos informe sobre qual é o padrão de consumo, qual é o padrão de utilização de energia elétrica naquela casa ou até naquele povoado, naquela comunidade, naquela cidade. E esse cálculo precisa ser feito para que sejam tomadas decisões justamente que tipo de fio, que tipo de cabo, que tipo de infraestrutura vai estar por trás dessa rede de distribuição, né? Até depois que eu ouvi, né, essas explicações do Diego, eu fui atrás de saber o que era esse kit que foi entregue para os Calungas nessa instalação de mais pontos de energia ali no vão do moleque. Ele mencionou que achava que eram 3 lâmpadas e 2 tomadas, né? Pelo que eu pesquisei, eram 2 lâmpadas e 2 tomadas, tá? Esse kit básico. Bom, eu representei aqui, então, o que poderia ser, então, um diagrama do circuito de uma residência dessas, né? Ou seja, de uma residência ali no vão do moleque, onde tivesse instalado só esse kit básico, tá? Não necessariamente as residências que tem lá hoje vai estar instalado só esse kit básico, né? O próprio Diego falou que, né, tem moradores ali que ampliam, né, essa instalação, colocam possivelmente outras lâmpadas, outras tomadas, outros aparelhos ligados, né, o que é perfeitamente normal, né, que as pessoas façam a partir da sua necessidade, né. Ele até chega a mencionar, assim, que depende da situação financeira das pessoas também, né, o que é uma verdade também, né. Em geral, pessoas que têm uma situação socioeconômica mais confortável têm um consumo de energia elétrica maior, acabam usando mais aparelhos, né. Então, a rede precisa ser dimensionada levando isso em conta também, tá? Mas se fosse só esse kit básico, a gente poderia representar o circuito dessa forma, tá? Os números aqui que eu estou colocando são só uma suposição, tá? Primeiro vamos nos concentrar aqui no desenho do circuito, tá? Bom, primeiro, algo que a gente discutiu nesse tópico que nós estamos em eletromagnetismo e a vida no campo, é que a instalação elétrica doméstica ela é uma instalação em paralelo, né? Ou seja, a corrente elétrica é distribuída para os diferentes pontos, para as lâmpadas, para as tomadas e tal, através de caminhos paralelos, né? Ou seja, o fio que distribui acesso, né, que distribui a energia elétrica para aquela residência, ele se divide em diversos caminhos, pelos quais podem percorrer uma parte da corrente elétrica que chega a partir desse fio, né? Existem diversos motivos para ser desse jeito, tá? Um dos motivos é que você quer que passe uma corrente elétrica independente de um aparelho em outro, porque senão, no momento que você desligasse um dos aparelhos ou que ele queimasse, ia ser cortada a corrente elétrica nele e o outro ia parar de funcionar também. A gente não quer isso em casa, né? Você quer poder desligar a lâmpada e a geladeira continuar funcionando, sei lá, você quer, né? Então você quer que tenha correntes elétricas independentes nos aparelhos da sua casa. Isso é um dos motivos. O outro motivo é que você quer que os aparelhos recebam uma mesma voltagem, recebam a mesma tensão elétrica, tá? Porque eles foram fabricados para funcionar todos
em uma voltagem definida. Por exemplo, ali na região, se eu não me engano, né, na região ali de Cavalcante, Teresina, Território Calunga, essa tensão é de 110, essa voltagem é de 110. Então, as pessoas compram aparelhos, lâmpadas, que são feitas para funcionarem com 110 volts. Tá? Então, as pessoas precisam de uma instalação elétrica em suas residências em que cada aparelho esteja conectado por um caminho independente nos cabos da rede de distribuição de energia elétrica. Porque aí eles vão estar submetidos a essa diferença de potencial da rede de distribuição, no caso 110 volts. Né? Então, esse é outro dos motivos para a conexão ser em paralelo. Bom, eu representei aqui, então, um circuitozinho onde eu tenho 4 caminhos em paralelos, 4 caminhos diferentes por onde poderiam se dividir a corrente elétrica que chegou naquela casa. Tá? São 4 caminhos porque são 2 lâmpadas e 2 tomadas onde pode ser ligado algum tipo de outro aparelho, tá? Que é o que, a princípio, é o que vem nesse kit que é distribuído para os Calungas. Tá? E esses fios aqui que estão representados para um canto e outro da imagem seriam os fios que estão ligados na rede de distribuição de energia elétrica. Tá? Uma forma de representar isso aqui, né, isso poderia ser representado conectado com uma fonte também, né? Porque a rede de distribuição pode ser interpretada, entendida como uma fonte de energia elétrica, né? Aí tem um símbolo, né? A gente também trabalhou isso na última aula, qual que seria o símbolo para representar a fonte, mas eu queria destacar aqui essa parte do circuito, tá? Dos caminhos em paralelo. Esses 2 símbolos aqui são símbolos de resistores para o nosso circuito, tá? E eu discuti com vocês também, na última aula, que lâmpadas... só um segundinho, Marcos. Eu discuti com vocês na última aula que lâmpadas incandescentes podem ser representadas por um símbolo de um resistor, né? Porque elas... o princípio básico delas de funcionamento é por aquecimento, né? É aquecido o material ali que está no filamento da lâmpada. Em geral, é uma liga de tungstênio, né? E a partir do aquecimento, ele fica incandescente, ele emite luz, né? Então, a gente pode utilizar esse símbolo aqui. Pode falar, Marcos, está com a mão levantada aí, né? Na verdade, então, esse desenho do lado esquerdo tem lá 3 amperes, é onde a energia está... é o cabo de energia que está chegando na casa, aí o lado direito é para onde está saindo da casa? É isso? Eu não gosto de utilizar esses termos. Aliás, é muito comum a gente usar esse termo, né? O lado por onde está chegando a corrente e o lado por onde está saindo a corrente. Mas eu mesmo fico me policiando para não usar esse termo, porque eu não acho totalmente correto utilizar, principalmente considerando que se trata de uma corrente alternada, né? A redistribuição de energia elétrica funciona por corrente alternada. Isso é um detalhe que, inclusive, com os estudantes dessa turma, eu não discuti ainda o que é uma corrente contínua e corrente alternada, mas, basicamente, na corrente alternada, você tem uma rápida oscilação no sentido da corrente elétrica. Então, está várias vezes por segundo mudando o sentido para onde está indo a corrente elétrica, tá? Então, assim, eu prefiro falar que esses aqui são 2 cabos principais. Um deles vai ser o cabo fase e outro vai ser o nêutron. E em cada instante que eu poderia estar observando esse circuito, vai ter uma hora que a corrente está correndo para a direita, outra hora que a corrente está correndo para a esquerda, né, pelo fato dela ser alternada. Tá? Mas, assim, esses 3 amperes que eu coloquei aqui vão ser os mesmos que tem que estar no outro cabo principal também, né? Por uma questão de que não vai desaparecer carga elétrica no meio do caminho, né? Mas se desaparecesse, aí eu teria uma dissipação por efeito Joule? Não. Você vai ter um consumo de energia elétrica aqui nesse circuito, né? Agora, existe uma conservação da carga elétrica, né? Ou seja, a quantidade de amperes que passar em um cabo é a mesma quantidade de amperes que passa no outro cabo principal, certo? Só que existe Oi? Corrente é simplesmente quantidade de carga em si, né? E ela tem que ser a mesma que entra e que sai, né? Isso. Corrente é a quantidade de carga por segundo, né? Como se fosse uma velocidade de fluxo de cargas elétricas.
Agora, o que acontece é que essas cargas elétricas, elas perdem energia ao longo do processo, né? Ao longo do percurso do circuito. Bom, mas aproveitando o gancho aí, a partir do Marcos, e falando agora sobre esses valorezinhos que eu coloquei aqui, né? Então, assim, esses dois símbolos aqui, coloquei para representar as duas lâmpadas que vem nesse kit, e esses dois símbolos para representar qualquer aparelho que poderia estar conectado na tomada, né? Poderia ser uma geladeira ou um liquidificador, que são aparelhos que funcionam basicamente a partir de motores, né? Poderia ser outros aparelhos de aquecimento, né? Voltados para o aquecimento, que utilizam resistência, poderia ser um chuveiro elétrico, sei lá, um secador de cabelo, outros aparelhos de aquecimento, enfim. Aí tem uma diversidade de aparelhos elétricos que poderiam estar ligados aqui. Por isso que eu coloquei só um quadradinho genérico, né, para representar. Mas eu queria falar justamente sobre essa conservação de corrente elétrica, né? O que é essa ideia de que precisa dimensionar a instalação elétrica daquela casa? Quando vai fazer a instalação, a pessoa precisa fazer uma estimativa do que deve ser a utilização de corrente elétrica naquela casa. Vamos dizer, por exemplo, que essas lâmpadas que são entregues no kit, elas foram fabricadas para, nas condições normais de funcionamento, ou seja, quando elas estão ligadas na voltagem correta, na tensão correta, para elas funcionarem com uma corrente de meio ampere, 0,5 ou meio ampere cada uma, né? E vamos dizer que esses pontos aqui essas tomadas, esses pontos de distribuição de energia elétrica foram dimensionados para correntes de 1 ampere, para aparelhos que podem utilizar até 1 ampere de corrente elétrica. Então, olha só, eu tenho 4 caminhos paralelos por onde vai passar minha corrente elétrica, 2 deles pensados para uma corrente de 0,5 amperes e 2 deles pensados para uma corrente de 1 ampere. Só que esses 4 caminhos, eles vieram de um cabo principal, né? De um cabo principal que está distribuindo corrente elétrica para aquela residência. Então, esse cabo principal, ele tem que ser pensado, tem que ser, portanto, dimensionado para aguentar corrente o suficiente para alimentar esses 4 caminhos. Ou seja, para aguentar 0,5 mais 0,5 mais 1 mais 1 ampere. Portanto, ele tem que, no mínimo, ser um cabo que, no mínimo, aguente 3 amperes de corrente elétrica. Certo? Esse que é o dimensionamento, né? Então, ele não pode ser um cabo que, com 3 amperes de corrente, ele vai aquecer demais e vai derreter e vai... Ele tem que levar isso em conta, tá? Inclusive, nessas questões de evitar superaquecimento, né, de evitar danos na instalação elétrica, um dispositivo de segurança importante são os tais dos disjuntores. O que é um disjuntor? Né? A chavezinha ali, né, da casa de vocês. Disjuntor é um dispositivo que ele foi fabricado para quando chega num certo valor, isso é um disjuntor de corrente, né? Tem alguns tipos de disjuntores, mas um disjuntor de corrente, quando ele chega num certo valor de corrente elétrica, ele cai a chavezinha, né? Ou seja, ele corta a corrente elétrica justamente para evitar que essa corrente fique alta demais e provoque um superaquecimento, tá? Então, a instalação elétrica dessa casa aqui que eu estou citando como exemplo, o cabeamento todo dela tem que ser pensado que a casa como um todo vai consumir 3, né, vai utilizar 3 amperes de corrente elétrica e tem que ter um disjuntor. Aqui, se tiver um disjuntor geral, por exemplo, esse disjuntor tem que aguentar pelo menos 3 amperes, porque senão ele vai cair no funcionamento normal ali do circuito da casa, tá? Acho que muita gente pode ter tido já a experiência do disjuntor cair, né? Às vezes, quando a gente está, por exemplo, tomando um banho quente, né? O chuveiro elétrico é um dos aparelhos elétricos que tem né, que exige uma corrente relativamente alta para os aparelhos domésticos, né? Então, muitas vezes, liga o chuveiro e um outro aparelho ali na casa e aí, de repente, a água fica gelada, né? Por quê? Porque o disjuntor caiu porque atingiu o limite de utilização de corrente elétrica para o qual aquela casa foi planejada, tá? E é justamente a isso que fez referência o Diego no áudio, quando ele falou que um dos problemas muito comuns
é que, às vezes, o próprio morador ali, que não tem o conhecimento completo, né, da parte de eletricidade, ele faz alguma instalação a mais, puxa um aparelho a mais ali, e, às vezes, o disjuntor fica caindo o tempo inteiro, né? Isso pode ser por quê? Porque ele está fazendo uma utilização da eletricidade para a qual a instalação elétrica da casa dele não foi dimensionada. Aliás, é até bom que esse disjuntor esteja caindo, porque ele está caindo para evitar um superaquecimento, né? Poderia ser que, inclusive, tem gente que utiliza técnicas muito ruins, como, de alguma forma, prender o disjuntor para não deixar ele cair. Isso pode provocar, inclusive, um acidente, né? Um incêndio, um superaquecimento ali da rede. Então, é totalmente não recomendável. Se você quer puxar mais instalações em paralelos na sua casa, para utilizar mais aparelhos, aí o mais adequado é consultar um profissional que possa dimensionar essa instalação e, se for necessário, trocar cabeamento para que seja um cabeamento que aguente, né, essa nova instalação. Tá? É por isso também que, muitas vezes, né, se for falar com alguém assim, da área de eletricidade, fala, olha, não é bom você ligar muitos aparelhos numa mesma tomada. Às vezes a gente vai colocando aqueles adaptadores, né? Aqueles adaptadores que em alguns lugares, algumas regiões chama de T, outras chamam de Benjamin, não sei como é que é a palavra que vocês costumam usar, mas aí liga 3, 4 aparelhos ali numa mesma tomada, né? Muitas vezes até funciona, até porque alguns aparelhos de uso diário, eles não têm uma utilização de corrente elétrica alta, né? Um carregador de celular, por exemplo, precisa de pouca corrente elétrica, né? Mas outros aparelhos, notadamente esses aparelhos de aquecimento, eles precisam de muita corrente elétrica. Então, se ligar vários aparelhos de aquecimento em uma mesma tomada, você pode ter um problema com esse. Tá? Bom, deu para entender, então, o que é essa questão do dimensionamento da instalação elétrica em uma casa? E aí, a questão fica um pouquinho mais complexa quando a gente está pensando no dimensionamento para uma comunidade, para um povoado, para uma cidade, que aí a gente vai ter uma situação assim, né? Então, o que eu fiz? Eu reproduzi, aqui poderia ser, sei lá, eu peguei aqui 3 casinhas, poderia ser 3 casas no vão do moleque, né, com o mesmo padrão de instalação elétrica, né, 2 lâmpadas e 2 tomadas, aqui, onde poderiam ser ligados outros aparelhos, né. Basicamente, eu reproduzi aquele diagrama que eu tinha na imagem anterior, só que eu copiei ele 3 vezes, imaginando essas 3 casas. Só para trabalhar com vocês, a seguinte ideia. Se eu tiver 3 casas, então, cada uma delas, quando tiver tudo ligado aqui, ou seja, as 2 lâmpadas e os 2 aparelhos na tomada, pelo cálculo que a gente tinha feito antes, ela pode utilizar até 3 amperes de corrente elétrica. Então, isso significa que uma casa aqui vai utilizar 3 amperes, outra casa vai utilizar 3 amperes, outra casa vai utilizar 3 amperes. Isso significa que o caso da linha de distribuição que vai distribuir para essas 3 casas, ele precisa aguentar pelo menos 9 amperes, né, que seria a utilização máxima das 3 casas juntas. Tá? Se eu tivesse mais casas, cada uma vai aumentando essa conta. Tá? Então, por isso que os cabos da linha de distribuição que vão alimentar uma comunidade, um povoado, eles são diferentes, né? Não é o mesmo cabo que você utiliza dentro da sua casa. Eles têm características diferentes, eles são feitos para aguentar uma corrente muito maior. E esse dimensionamento aqui, ele vai ser totalmente dependente da realidade que você tem nessa comunidade. Então, aí precisa de um estudo técnico, né? É muito diferente, imagina, um povoado com 20 famílias, uma cidade com 200 mil pessoas, né? E a rede de distribuição que vai levar a energia elétrica para essa cidade. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta, né? É diferente se você tem um uso só de casas, de residências, ou se você tem um uso industrial também, tá? Um detalhe que eu achei interessante na fala do Diego é que ele fala que na região é usado tanto rede monofásica quanto rede trifásica, né? Lembrando do que a gente discutiu em aulas anteriores, o que é monofásica e trifásica, né? A rede monofásica, em geral, é só um cabo fase, ou seja, um cabo que tem essas variações de voltagem, né? E um cabo referência, um cabo neutro. A trifásica tem 3 cabos fase. E o Diego, bom, essa questão de você ter 3 cabos fases, ela pode ser motivada como
a gente viu na primeira aula aberta, né, quando os engenheiros eletricistas explicaram isso para a gente, ela pode ser motivada por certos usos industriais que precisam utilizar motores de voltagens mais altas, assim. Se eu não me engano, eles mencionaram motores de 340 volts, e aí você consegue obter esse tipo de arranjo utilizando dois cabos fase, né? Porém, o Diego fala de uma outra motivação para você, para uma região como essa, ter uma rede de distribuição trifásica. Ele fala para você dividir a utilização dos cabos fase, né? Então, justamente para não sobrecarregar um cabo só, você imagina se tiver muitas casas, para não sobrecarregar um cabo só, você pode, talvez algumas casas utilizarem um cabo fase, outras casas utilizam outro cabo fase, outras casas utilizam outro cabo fase, né? E aí, ao invés de um cabo fase tá fazendo parte do circuito que vai alimentar todas as casas daquela comunidade, ele vai alimentar só 1/3 das casas daquela comunidade, daquele povoado. Então, é uma forma de você levar em conta o consumo de corrente elétrica, né, o consumo de energia elétrica, a utilização de corrente elétrica, dimensionando de uma forma que se consiga atender a necessidade, tá? Daquela comunidade. Bom, era isso que eu tinha para discutir, para comentar com vocês a partir, então, dessas informações que o Diego trouxe, né, sobre como que é o trabalho dele como eletricista lá na região. Não sei se, a partir das coisas que ele falou, tem mais alguma pergunta, ou querem fazer alguma pergunta sobre esses pontos que eu falei? Algum comentário? Eu tenho uma pergunta, não sei se o Diego falou sobre isso, mas é justamente sobre instalação elétrica. Eu fiquei pensando se no campo, se a instalação dos postes ela é diferente de alguma forma em comparação com a cidade, porque na cidade os postes estão instalados no concreto, né? No campo, como é que é isso? É na terra e aí o espaçamento entre os postes é o mesmo. Queria saber se tem essa diferença para efetivamente chegar a energia elétrica na casa da comunidade. Ele falou sobre isso? Ele não entrou em muitos detalhes sobre isso, né? O que ele falou, ele fez esse comentário que na região ali seria principalmente monofásico e trifásico, tem essa redistribuição, né? Mas tem a primeira aula aberta, o Cláudio e o Rude, né, os dois engenheiros eletricistas, eles comentaram um pouco sobre essas diferenças, assim, de redistribuição entre campo e cidade. Mas uma questão que o Cláudio falou é que, assim, o principal é essa questão do dimensionamento da utilização de energia elétrica, né? Então, ele falou assim, que tem diferenças que estão relacionadas a você ter um ramo da rede de distribuição que vai precisar de pouca corrente elétrica ou não. Eu imagino que tenha uma correlação disso com campo e cidade. Eu imagino, por exemplo, que, em média, né, em geral, uma região do campo, uma região rural, precise de menos corrente elétrica do que a cidade. Mas eu acho que tem casos e casos, né? Você pode ter fazendas também que vão utilizar um maquinário pesado que vai precisar, né, de um fornecimento de energia elétrica maior. Aí eu não sei se dá para fazer uma afirmação geral nesse sentido, tá? Na verdade, ao longo desse componente curricular e com esses convidados que eu estou perguntando, estou tentando entender um pouco mais sobre isso também, estou tentando descobrir um pouco mais sobre isso, né? Mas não sei se dá para fazer uma afirmação geral, assim, sobre isso. Tem isso daí da estrutura também que você falou, né? Se é instalado no chão ou no concreto, o material dos postes, né? Tudo isso eu acho que deve entrar em conta. Eu pesquisando também para essas aulas, eu vi que tem inclusive periódicos e congressos dedicados ao tema de eletrificação rural, né? Tem esse termo que aparece assim entre o pessoal da engenharia. E, por exemplo, eu vi um artigo que ele discutia que na zona rural no Brasil é mais comum, ele utilizava algum termo do tipo utilizar condutores não convencionais, materiais não convencionais para as linhas de transmissão, que eu acho que são ligas metálicas que não é o mais comum assim, se utilizar, como
pelo que eu entendi do artigo, como uma tentativa de baratear o custo da instalação. Porque isso deve ser algo que determina também, né? Eu acho que muitas vezes devem ter grandes distâncias para poucos usuários finais, né? Então, grandes distâncias, por isso. Então, assim, talvez, pensando de um ponto de vista estritamente capitalista, a empresa deve fazer uns cálculos na empresa, a concessionária ali de energia elétrica, né? Deve fazer uns cálculos do tipo, eu vou fazer uma instalação para ter, né, poucas pessoas ali, preciso fazer uma instalação mais barata, e aí acaba usando umas ligas metálicas ali que não sejam tão bons condutores, né? Isso é bom para a gente pensar até os efeitos de uma lógica privada no acesso à energia elétrica, né? Como essa questão do lucro pode impactar, né? Isso foi bastante falado na primeira aula aberta também, né? E se eu não me engano, esse artigo que eu estava lendo, ele falava, inclusive, que acabava não sendo vantajoso nem economicamente, assim, porque o desperdício de energia elétrica na linha de transmissão, pelo fato, né, que você tem uma resistência, uma resistividade maior desses materiais, acabava não valendo a pena, tá? Então, deve ter essa questão também de um balanço entre, né, distância, custo, materiais possíveis, tá? Quem mais, gente? Mais algum comentário, dúvida? Bom, então é isso aí. Esse era o nosso assunto de hoje, né? Falar sobre essa instalação elétrica residencial, pegando como exemplo esse caso aí dos Calungas, da comunidade do Vão do Moleque, especificamente, né? Que teve essas novas instalações recentemente. Essa aula vai ser disponibilizada, então, para quem se interessar pelo tema. E seguimos nas próximas semanas, toda sexta-feira, no mesmo horário, com as aulas abertas. Na próxima aula aberta, nós teremos 2 convidados, já confirmaram que vão falar, esses me parece que vão conseguir estar presentes ao vivo, né? E vão falar sobre projetos de eletrificação rural com geração de energia elétrica na própria comunidade, porque na próxima semana a gente vai estar trabalhando como funcionam os geradores elétricos, né? Como funciona uma hidrelétrica, uma usina eólica, enfim, todos esses sistemas de geração, né? E os 2 convidados vão estar falando sobre projetos locais para geração de energia elétrica nas comunidades, tá bom? Então, sexta-feira que vem, às 4h. Valeu pela presença, pessoal. Ok, obrigado. Semana. Obrigado.